Palavra de Deus, capítulo 32, versículo 11 e 12. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém. Glória a Jesus. Curva a sua cabeça nesse momento, meu irmão. Pai, nós queremos humildemente adentrar na sua presença nesse momento. E as nossas cabeças estão curvadas, ó Deus, não somente como um mecanismo, ó Deus, aqui simples de um culto, não. Nós nos curvamos porque reconhecemos a sua autoridade, a sua soberania sobre as nossas vidas. E pedimos ao Senhor que mais uma vez, use de misericórdia para conosco, ó Deus. São muitas as necessidades que nós temos, mas a principal necessidade é da sua presença, é da direção que vem do Senhor. Portanto, conforme a sua misericórdia e graça, fala conosco, fala aos nossos corações. Desperta em nós, ó Deus, o teu Espírito Santo. Desperta em nós uma nova chama, para que possamos sair daqui, ó Deus, não somente mais arraigados, mas ainda mais confiantes em Ti e na sua promessa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós trouxemos uma palavra sobre viver a herança, e sobre maturidade, que é impossível viver a herança que Deus tem para nós, se nós não crescermos, se nós não amadurecermos. E ao longo dessa semana Deus foi me conduzindo nesse trecho, lendo esse trecho aqui da palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 32, que é muito parecido, e talvez a gente pode fazer essa concatenação, essa ligação, com aquilo que a gente falou na semana passada, sobre maturidade. E eu queria pensar com os irmãos aqui nesses minutos sobre o processo do crescimento. Você pode repetir isso? Diga: o processo do crescimento. Você que é pai em especial, mesmo que talvez você já não tenha filho pequeno, seu filho já amadureceu, já tem a sua própria vida, você vai saber disso que eu vou falar agora. Todo pai deseja, almeja, do fundo da alma, o crescimento do seu filho. Sim ou não, você pai? É claro. A gente deseja ver, inclusive, que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Eu não sei se já passou isso na sua mente, mas todos os dias eu peço essa graça da parte de Deus. Não que a minha infância tenha sido ruim, mas todos os dias eu peço a Deus: Deus, me ajude a ter uma condição que eu possa proporcionar para o meu filho tudo o que eu não tive. Tudo aquilo que talvez eu tive vontade de ter e não tive, que o Senhor possa me dar condições para que eu possa proporcionar ao meu filho. A gente deseja que o nosso filho cresça. E se possível, a gente deseja que o nosso filho vá muito além e chegue em lugares muito mais altos do que talvez os lugares que nós já alcançamos no decorrer da nossa vida. Então nós desejamos o crescimento. E muito mais do que somente o crescimento natural. Eu me lembro muito bem, o Bernardo foi mais fácil nesse quesito, mas a Ana Liz, irmão, ela teve muita cólica, né? E a Ana Liz era muito chorona. Então assim, ela deu muito trabalho ao longo das madrugadas. E eu me lembro que eu falava: nossa, eu não vejo logo o momento disso passar, para que ela possa crescer e esse momento possa passar. Mas mais do que desejar o crescimento biológico, esse crescimento natural, que acontece com cada um de nós, e aconteceu até nós chegarmos nessa fase adulta, eu tenho certeza que você, pai, deseja um crescimento exponencial, um desenvolvimento individual, que nós alcançamos através de ações, de condutas que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. É uma evolução. A gente deseja que os nossos filhos evoluem e cheguem em lugares muito mais altos do que a gente chegou. Só que muitas vezes, para que esse crescimento individual que os nossos filhos podem experimentar, a gente vai ter que causar isso neles. A gente vai ter que forçar um crescimento. A gente vai ter que colocar eles em algumas situações para que eles possam crescer. Porque se eles não adquirirem algumas responsabilidades, ou não enfrentarem alguns problemas, algumas dificuldades, jamais eles vão crescerem. Eles vão acostumar em sempre estar apoiado em nós. E hoje, como nós vemos isso, né? O pai e a mãe, às vezes com medo do filho ir para muito longe. Às vezes o camarada está com 35, 40 anos de idade e ainda está na casa do pai e da mãe, dependendo do pai e da mãe ainda, né? Porque o pai e a mãe talvez não teve sabedoria para proporcionar um crescimento para o seu filho. E dentro dessa perspectiva, irmãos, muitas vezes nós vamos ter que causar algo intencionalmente, ou seja, com vontade, para que os nossos filhos possam desenvolver. E usando essa analogia, que é perfeita, e é justamente a analogia que a palavra do Senhor, em especial Jesus, em seus 3 anos e meio aproximadamente de ministério, nos trouxe. Ele nos apresenta Deus não somente como um ser distante,
Não somente como um ser sobrenatural, que está sentado no trono e rege todas as coisas, não. Jesus veio para apresentar Deus como nosso Pai. E aqui dentro dessa analogia, Deus como um pai e nós como os filhos, não é diferente. Deus está interessado em seu crescimento. Eu vou repetir isso aqui, para você gravar essa noite no seu coração. Deus está interessado no seu crescimento. E a gente entender isso, irmãos, é essencial. Por favor, preste atenção nisso que eu vou te falar essa noite. A gente entender que Deus está interessado no nosso crescimento é essencial para que nós não fracassemos em nossa fé. Para que nós não fiquemos frustrados, achando que Deus está alheio aos nossos problemas. Achando que Deus não está vendo o que nós estamos passando. Quando na verdade, muitas coisas, por favor, não tire a sua atenção dessa palavra. Muitas coisas é Deus quem tem proporcionado para nós passarmos mesmo. Eu disse na semana passada, crescimento não vem quando tudo está bem. Crescimento vem através das dificuldades. Você não amadureceu quando as coisas estavam tudo dando certo. Não, você amadureceu quando você aprendeu a conviver com as coisas que não estavam dando certo. E você aprendeu a superar. Existe uma palavra que muitas pessoas usam hoje, resiliência, a capacidade de se adaptar com as dificuldades da vida. É isso que Deus deseja despertar em você, irmão. Não de fora para dentro, não somente através desse aparelho sonoro aqui que está chegando até os seus ouvidos, não, é de dentro para fora, uma ação espiritual que vem através do próprio Deus em você. Eu saí de casa muito cedo, com 15 anos de idade eu saí de casa, e isso fez com que eu amadurecesse, porque eu tive que enfrentar os problemas sozinhos. É claro que naquela condição, todos os meses, meu pai mandava recursos para que eu pudesse estudar, mas teve inúmeras ocasiões que eu tive que aprender a superar sozinho. E foi isso que fez com que eu amadurecesse, crescesse, desenvolvesse em áreas que se eu ficasse sobre a cobertura do meu pai, da minha mamãe, eu não atingiria, eu não alcançaria. Fui exposto a algumas dificuldades, processos, e é justamente isso que Deus faz, irmão. Por favor, guarde isso no seu coração essa noite. Muitas vezes Deus vai forçar a barra, né? Sabe aquela expressão que a gente usa? Muitas vezes Deus vai forçar a barra com você, mas para que você possa desenvolver. Graças a Deus por isso. Para que o crescimento possa acontecer na sua vida, Deus precisa forçar a barra. Nós lemos o texto aqui de Deuteronômio capítulo 32. Essa é uma passagem que Moisés está próximo a despedir do povo. Ele não adentraria a terra prometida. Ele vai até o norte, na verdade, centro-norte da Jordânia, onde é o território de hoje. E Deus leva ele a um monte, e de alguma forma espiritual, porque é impossível ver toda a terra de Canaã. Deus mostra para ele toda a terra, mas ele não adentraria naquele local. E nesse momento aqui do texto, Moisés já estava preparando o coração do povo para despedir e para que eles fossem fortalecidos para seguir a liderança de Josué e conquistar a terra que Deus já havia dado como promessa para eles. E o interessante é que antes de chegar nesse episódio, eles passaram por um processo chamado deserto, e foram 40 anos ali no deserto. Mas ali no deserto eles desfrutaram de uma provisão sobrenatural da parte de Deus. Todos os dias eles tinham provisão da parte de Deus, até eles chegarem na terra prometida. E aí nesse instante agora eles estão ali no limiar, né? Quase que eu poderia usar essa frase, no umbral, a porta de entrar na terra prometida lá em Canaã, em Israel. E é nesse momento que Moisés fala da parte de Deus, na autoridade de líder que ele tinha, mas também pelo Espírito de Deus. E nós acabamos de ler essa passagem em que ele usa uma analogia. A gente leu que ele usa a analogia de qual animal, irmãos? Quem prestou atenção? Águia. Ele usa a analogia de uma águia. Sabe por quê? A águia, ela força o crescimento dos seus filhotes. Eu não sei se você já estudou alguns comportamentos que esse animal, que essa ave tem, mas é muito interessante, né? É muito interessante. Inclusive, a palavra do Senhor, por diversas vezes, cita, né, esse animal, porque é um animal forte, é um animal que tem visão, é um animal que sempre quer crescer, e por isso mesmo ela força, de forma intencional, o crescimento dos seus filhotes. Ela provoca o crescimento dos seus filhotes. E para que isso, irmãos, aconteça nos filhotes da água, presta atenção nessa analogia.
ela tem o seu ninho, que geralmente é em lugares muito altos, né? E o ninho de uma águia é feito geralmente por espinhos, por gravetos, que muitas vezes serve até como espinho no ninho dela. Só que ela forra aquele ninho, para que os seus filhotes não sejam machucados por aqueles espinhos. Quando vai chegando no momento que a águia quer que os seus filhos dos seus filhotes saiam do seu ninho e comecem a cuidar da sua própria vida, né, e desenvolvam, cresçam, ela começa a tirar todo aquele estofado que estava ali no ninho, para que aqueles espinhos comecem a incomodar os filhotes. E eles começam a querer, desejar sair dali. Outros sim, se ela levava alimento 2, 3 vezes ao dia, ela passa a levar uma vez, quando ela não fica alguns dias sem levar alimento, para que o filhote deseje sair dali e buscar para o próprio alimento. E a analogia que Moisés usa, é justamente um terceiro aspecto que a águia usa com os seus filhotes. A águia, quando quer ensinar os seus filhotes a voarem, ela pega eles, coloca sobre as suas asas e começa a voar. E ela voa muito alto, né? A águia é uma das aves que voa em lugares mais altos. E em um determinado momento ela começa a balançar as suas asas, até para que o filho possa ter algum tipo de rasante, os filhotes comecem a cair e eles comecem a bater as suas asas, e aí por diante eles comecem a voar. De forma intencional, as águias fazem isso. E aí, através dessa analogia, Moisés quer trazer uma mensagem. E aí Moisés vai falar para ele: olha, durante todos os 40 anos que vocês passaram pelo deserto, preste atenção nessa introdução. Durante os 40 anos que vocês passaram pelo deserto, Deus cuidou de vocês. Durante todo o deserto que vocês passaram, como a águia que cuida dos seus filhotes que estão no ninho, Deus cuidou. Mas agora é chegado o momento em que vocês vão precisar aprender a voar. Vocês vão adentrar na terra prometida, na Canaã, em Israel, e vocês precisam agora aprender a voar, para que vocês possam então alcançar o crescimento. É como se Moisés usasse talvez essas mesmas palavras que eu usei aqui, né? E eu imagino essa cena, né, de Moisés falando para o povo de Israel: povo de Israel, Deus deseja o crescimento de vocês. É para isso que Deus tirou vocês lá do Egito, de uma terra de escravidão, que vocês estavam presos, limitados, quase que como um cabresto, né? Vocês não conseguiam ter uma visão de desenvolvimento. Deus tirou vocês daquele lugar, porque Deus quer que vocês cresçam. Algumas pessoas que entenderam, eu vou trazer isso mais para a prática aqui da sua vida. Deus tirou de um lugar que você vivia no passado e colocou você no lugar que você está hoje, irmão, porque Deus deseja que você cresça. E talvez há quem pense que essa noite, pastor, mas é tanta dificuldade que eu estou passando aqui agora. Você já entendeu essa noite que as dificuldades são a melhor, ou talvez é a melhor ponte que te conduz ao crescimento da parte de Deus. E é bom reiterar e enfatizar essa questão: crescimento da parte de Deus, irmãos. Não é um crescimento que passa, não é um crescimento que alguém gera em você. É o crescimento que o próprio Espírito Santo de Deus faz. E aquilo que Ele faz não volta, não retrocede. Deus é perfeito em sua palavra, Ele é fiel e Ele nos proporciona um crescimento pleno, genuíno. Foi assim que Deus fez com Israel. Só que agora eles precisariam então entender que era a partir do seu próprio sofrimento, das suas próprias ações, que eles obteriam um crescimento. E rapidamente existem 4 pontos que eu quero destacar aqui com os irmãos, que eles vivenciaram no deserto e na terra prometida, eles já não vivenciariam mais. Em primeiro lugar, no deserto ainda, eles tinham alimento especial. Havia alimento especial. Quando nós voltamos para a palavra de Deus em Êxodo capítulo 16, isso fica bem nítido. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos os dias, ao amanhecer do dia, Deus mandava um alimento. Qual que era o nome desse alimento, irmãos? Maná. Deus mandava o maná. Por que Deus mandava alimento todos os dias? Primeiro, porque eles estavam em constante movimento. Eles não pararam de andar no deserto. Então, em primeiro lugar, não tinha tempo para plantar alguma coisa e, consequentemente, colher alguma coisa. Segundo, que deserto não é um ambiente, ou muito menos um solo favorável para plantar. Então é por isso que Deus dava todos os dias um alimento especial, porque deserto é um lugar hostil, sem vida, e todo o alimento que se tem lá não é suficiente. Deus mandava pela manhã o maná. E através desse cuidado, as pessoas podiam vivenciar e experimentar da provisão de Deus. Aquela mesma cena que Abraão teve quando ele sobe com Isaac lá no Monte Moriá e vê a figura de Deus, e a primeira vez que Deus é chamado dessa maneira, ali em cima do Monte Moriá por Abraão, Jeová Jirê,
o povo de Israel passou a ver essa figura. O nosso Deus é o Deus da provisão, que todos os dias nos dá o que comer, porque a nossa situação não é favorável. Oh, que maravilha saber disso, né, irmãos? Perceba o que Deus está falando no seu coração essa noite. Que Deus vai intencionalmente proporcionar algumas situações de dificuldade para que você cresça. Mas quando o ambiente não é favorável, irmão, descanse em Deus, porque quem faz é Ele por você. Eu preciso repetir aqui sobre corações essa noite. Se o ambiente que você está inserido hoje não é favorável, descanse em Deus, porque todos os dias pela manhã não vai faltar maná sobre a sua casa, não vai faltar provisão sobre o seu lar, não vai faltar, porque Ele é o Jirê sobre você. Será que tem alguém que pode levantar a mão e dizer: Pai, eu recebo essa palavra e acredito na sua promessa? Ô, irmão, você que é ansioso assim como eu, porque todos nós aqui somos. Talvez você é mais um pouco, outro é menos, mas todos nós somos ansiosos. Às vezes a pessoa quer se esconder: não sou. Não, você é, irmão, você é ansioso sim. Todos nós somos, tem um pouquinho de ansiedade. A gente precisa guardar essa verdade, porque existem momentos na nossa vida que nós não podemos fazer nada. A gente está no deserto. Mas são nesses momentos que eu imagino Deus olhando dos céus e sorrindo com um sorriso alegre e dizendo: esse é o momento de eu me manifestar na vida do meu filho, da minha filha, porque aqui ele vai experimentar que eu sou o Jeová Jirê. Graças a Deus por saber dessa verdade, aleluia por isso, aleluia. E com exceção do sábado, todos os dias, porque no sábado eles tinham que descansar, mas todos os dias eles colhiam uma porção para aquele dia, E essa característica do alimento especial é uma característica do deserto. Na terra prometida já não seria mais assim. Pega a sua Bíblia comigo aí, Josué capítulo 5, versículo 12. Josué 5:12. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Graças a Deus, está aqui. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que eles pisam o pé na terra prometida, quer dizer, agora nós já estamos debaixo da promessa. Pode deixar ainda na parte inicial. O maná se cessa. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. Quer dizer, agora vocês já podem plantar, porque vocês vão ter tempo para colher. Vocês podem plantar porque a terra é fértil. Vocês podem plantar porque vocês estão debaixo de uma palavra. E a palavra que eu, Deus de vocês, direcionei, não volta para trás. Então tudo que vocês plantar, tudo que vocês fizerem nessa terra vai prosperar. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, pode continuar o versículo. Glória a Deus, continua o versículo. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Quer dizer, irmãos, no exato momento que eles comem do fruto da terra, o maná cessa. Porque o alimento especial, grave isso, o alimento especial era para um momento de dificuldade. O alimento especial era para um momento que os recursos eram pouco, de onde eles não tinham de onde tirar. O alimento especial era para o deserto. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Existem muitas pessoas hoje, no nosso meio aqui talvez, que já estão na promessa. Que tudo que fizer vai dar certo. Que já são novas criaturas, como o apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 5, salvo me engano, versículo 17. Que nós que estamos em Cristo agora somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, se tudo é novo, quer dizer que eu posso viver algo novo da parte de Deus. É só fazer que vai prosperar. Então, tem gente que já está nesse contexto, mas olha para mim, ainda está esperando as coisas caírem do céu. Eu vou aplicar isso de forma mais prática para você entender o que eu estou falando aqui nessa noite, irmão. Deus, você pediu o casamento para Deus, Deus já te deu o casamento. Só que agora o cuidar desse casamento é com você. Você pediu uma porta de emprego ou uma porta de uma empresa aberta, Deus abriu, mas agora manter essa porta aberta é com você. E assim se aplica em todas as áreas e em todas as ocasiões da nossa vida. Nós pedimos uma provisão para Deus, Deus deu essa provisão, já chegamos na promessa, mas a gente ainda está esperando que as coisas caiam do céu. Quando agora somos nós que precisamos fazer. Grava essa frase que eu vou te falar. O que as suas mãos estão aptas a fazer, Deus não fará por você. Eu vou repetir. O que as suas mãos estão aptas a fazer, Deus não fará por você.
Você entende isso, irmãos? Isso se chama autorresponsabilidade. Nós precisamos entender que tudo que nós temos hoje, se já estamos debaixo da promessa, agora sou eu quem devo zelar, sou eu quem devo fazer, e não esperar, porque às vezes a gente quer culpar a Deus. Cadê Deus que não faz? Não, é só você fazer que vai dar certo, irmão. Irmão, você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Não. É só você fazer que vai dar certo, irmão. Para de querer esperar. Primeiro tem que vir a chuva para eu poder gradear a terra, arar a terra para que eu possa então plantar. Não, irmão. Você já está debaixo de uma promessa, e quem fez a promessa não foi o Brenner, não, que é um ser humano falível, não. Foi o Deus dos céus, Criador do céu e da terra, que fez a promessa para você. Aleluia! Oh, glória a Deus, saber disso, irmãos. Que verdade maravilhosa é saber disso. O que eu fizer vai prosperar, porque enquanto eu faço aqui embaixo, a mão de Deus está em cima de mim, dizendo: você está abençoado por mim. Aleluia. Então grave isso: alimento especial é para quem precisa de um recurso sobrenatural. Alimento especial, o maná, é para quem precisa viver um recurso sobrenatural. Agora, grava essa verdade que eu vou te falar aqui em nome de Jesus. Você não precisa mais do sobrenatural, irmão. Sabe por quê? Você já está no sobrenatural. Eu acabei de citar o texto que Paulo escreve aos Coríntios. Você já está em Cristo. Então, irmãos, em nome de Jesus, saia daqui essa noite com a sua mentalidade transformada. Se eu já estou com o sobrenatural, então que natural é esse que está querendo me impedir? Em nome de Jesus, eu estou pregando para pessoas aqui que vai começar a romper com o natural e realmente viver a plenitude do sobrenatural em Deus. Em Deus. Em Deus. Meu tempo não vai permitir, mas vamos para o segundo ponto aqui. Eles haviam um alimento especial e havia proteção especial. Proteção especial. Projeta, por favor. Deuteronômio 29, 5. Próximo do texto que a gente leu. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Está aí. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Irmão, essa figura é muito forte, né? No versículo 5, pode deixar na parte final aí. E nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. A Bíblia está nos falando aqui que nem a roupa, nem o sapato deles perderam. Quer dizer, eles usou 40 anos as mesmas roupas e os mesmos sapatos, mais uma vez, porque eles não tinham tempo para poder costurar ou ter algum recurso para fazer roupas ou para fazer sapatos. Então Deus fez com que isso ficasse de forma que não perdesse. Alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que inclusive as crianças que tinham sapatos, né, algumas correntes de ensino nesse sentido vão dizer que elas experimentavam um crescimento junto, instantâneo com os seus pés. Quer dizer, à medida que os pés das crianças iam crescendo, os seus sapatos também iam crescendo. Irmão, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Eu creio na palavra de Deus, né? Eu creio que Deus tem esse mesmo poder de trazer essa provisão sobre a mim e sobre a sua vida também ainda hoje. Aleluia, aleluia, irmão, Deus não mudou. Eu escuto o Espírito Santo de Deus falando aqui essa noite no seu coração. Deus não mudou, e talvez você está precisando de um milagre muito extraordinário, e vendo que é impossível demais, irmãos. Deus não mudou, o que mudou foi a nossa fé. Então, seja revestido por uma fé verdadeira aqui essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se para você é impossível, para Deus nunca foi impossível. Aleluia, aleluia. Eles gozavam dessa proteção especial, não somente com o alimento, mas também com essa parte desse recurso. As sandálias e as roupas não se envelheciam nos seus corpos. A Bíblia não relata sobre essa questão de que o sapato crescia nos pés das crianças, mas havia esse cuidado, e essa realidade, irmãos, quando eles adentrariam em Canaã ali, ela cessaria. Agora eles precisariam fazer as suas próprias roupas, precisariam fazer os seus próprios sapatos, porque esses cuidados era para um tempo que eles ainda não tinham alcançado a promessa. E quando não se tem promessa, você precisa de um recurso sobrenatural. Eu preciso que você grave isso essa noite. Se você está na promessa, você já está no sobrenatural. Em terceiro lugar,
Havia uma direção especial. Direção especial. Êxodo capítulo 13, versículo 21, por favor. Êxodo 13, 21. Eu não vou pregar tudo, mas pelo menos uma parte a mais aqui. O tempo não nos vai permitir. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Quer dizer, todos os dias Deus usava duas colunas, a de nuvem durante o dia, não somente para que eles fossem resguardados do calor causticante do deserto, que sobe acima de 50 graus, mas também para dar direção por onde eles deviam andar. E à noite, a coluna de fogo, que também não somente iluminava, mas protegia ele contra o frio, que é muito extremo à noite, chegando até abaixo de zero, frio negativo. Deus estava. E essas duas colunas não era somente para essa proteção, mas principalmente para dar direção para eles. Vocês precisam andar por esse caminho, por esse caminho. É interessante que a palavra do Senhor vai dizer que quando a nuvem que estava especialmente sobre o tabernáculo, ela se movia, ela se erguia, o povo erguia o acampamento e seguia a nuvem, debaixo da nuvem, que era a representatividade de Deus entre o povo ali. E sabe o que é interessante nisso, irmãos? Quando eles adentrassem agora na terra prometida, eles não teriam mais essa direção da parte de Deus. Escute isso, por favor. A direção era eles mesmos quem deveriam procurar agora. Eles precisariam procurar pelos caminhos. O caminho não mais seria estabelecido pelo próprio Deus, quer dizer, já estava estabelecido, mas eles precisariam procurar por si só. É interessante que aplicando isso na palavra do Senhor, inclusive Josué, capítulo 3, versículo 2 e 4, quando eles estão adentrando ali para tomar Jericó, passando o rio Jordão, a palavra do Senhor vai dizer que quem dá a direção naquele momento são os sacerdotes, que vão à frente do povo carregando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, que ficava no santíssimo lugar, no tabernáculo. E eles atravessam puxando, liderando, dando a direção. Só que a partir do momento que adentrassem na Canaã, na terra prometida, essa direção teria que ser buscada por eles próprios e não mais por Deus. Havia uma direção especial. E por fim, havia uma dispensa da guerra. No deserto, nos 40 anos que eles passaram pelo deserto, eles não experimentaram guerra nenhuma. Palavra de Deus, Êxodo 13, versículo 17 e 18. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O texto vai nos dizer, que a gente acabou de ler, que Deus não só poupou eles das guerras, mas até mesmo de ver as guerras, porque pelos olhos deles, eles poderiam ficar desanimados e querer voltar, recuar no próprio plano de Deus. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Tem muitas vezes que nós pedimos a Deus uma direção. Deus, me mostra o que é que está acontecendo, me mostra qual que é a guerra. Mas Deus não vai mostrar a guerra para você, porque Ele sabe que ainda você não tem estrutura o suficiente para ver o que está acontecendo. E você pode desistir antes do momento. Quem está entendendo essa palavra? Deus não quer que você desista. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça, e foi isso que Deus fez com Israel. Ele levou ele por um caminho mais longo, para que eles não desanimassem. Mas quando chega o momento de adentrarem na terra prometida, agora eles teriam que guerrear. E começa justamente ali por Jericó. Eles tomaram aquela cidade debaixo de guerra. Chega um momento em que Deus não mais pouparia eles das guerras, dos gigantes, mas agora teria gigante para vencer, teria guerra para guerrear, teria situações para ser enfrentada, terras para ser conquistadas. E a ausência de guerra estava chegando ao fim. E essa é justamente a analogia que nós começamos falando sobre a águia. A semelhança da águia, irmãos, que de forma intencional gera o crescimento no seu filhote. Na nossa vida cristã é assim também. Principalmente no início da nossa caminhada cristã, da nossa vida com Deus. É por isso que a gente até fala, né? Aquela pessoa está vivendo o primeiro amor. Por quê? Porque no primeiro amor, irmãos, Deus nos poupa de muitas guerras.
No primeiro amor, nós ainda desfrutamos de uma proteção de Deus em todos os sentidos, não somente em recursos visuais, que Ele não nos deixa ver algumas guerras que estão acontecendo, mas também Ele nos poupa de guerras. É por isso que a gente tem aquela tendência de dizer, aquela pessoa está vivendo o primeiro amor. É porque no primeiro amor a pessoa ainda não está, Deus ainda não está proporcionando situações para que ela cresça, ela é uma criança na fé. Mas você que já aceitou a Cristo Jesus e já tem alguns anos de experiência, não pense que na sua vida vai ter ausência de guerras. Irmão, olha para mim, por favor. E existem algumas guerras que vão ser individuais. Vão ser só você e Deus. Não vai ter ninguém mais para lutar para você, porque às vezes a gente quer próprio, ninguém me ajuda, ninguém vem atrás de mim, ninguém liga para mim. Eu estou precisando de uma ajuda, ninguém vem atrás. Não, tem algumas guerras que é você e Deus. Porque é para você crescer, irmão. E como nós olhamos hoje para a realidade da igreja de Jesus na terra, e vemos pessoas que ainda são crianças na fé, imaturas, que qualquer coisa que aconteça na sua caminhada cristã, elas já desanimam. Essa guerra está difícil demais. Aquele irmão naquela igreja, aquela situação naquela igreja está difícil, deixa eu ir para outra igreja. Não conseguem suportar mais os processos da parte de Deus, que é para gerar em nós uma fé amadurecida. Entende, irmão? Deus quer que você cresça. Você já me ouviu falando aqui, não uma, mas mais de 10 vezes, e eu amo isso da parte de Deus, que todo o crescimento que Deus libera no mundo espiritual alcança o mundo natural. Deus não quer que você cresça somente no natural, Deus quer que você cresça no espiritual, porque o crescimento no natural vai ser consequência. O crescimento do natural vai ser consequência do crescimento espiritual que você tiver com Deus, ou em Deus. E aleluia por isso, graças a Deus. E aí existe esse momento então, que a semelhança da águia, Deus começa a balançar as suas asas, para que a gente possa crescer através das dificuldades. Talvez hoje você possa estar passando por um tempo, e às vezes você até se questiona, o que aconteceu comigo? Não, com você não aconteceu nada, irmão. É só um processo que você está passando. Aí você fala, indaga a Deus, mas eu ouvia um hino antes e os hinos falavam tanto comigo, hoje eu já não sinto mais nada quando eu estou ouvindo o hino. Eu orava e parece que quando eu estava orando, parece que o céu estava aberto, não no teto, mas dentro da minha cabeça, que era uma presença de Deus, e hoje eu não sinto mais isso. Eu ouvi uma ministração da palavra de Deus, e parece que era Deus mesmo bradando dentro do meu coração, através da palavra, e parece que hoje eu não sinto mais isso. Sabe, irmãos, existem momentos em que Deus, para gerar crescimento em você, vai se silenciar, mas não significa que Ele está ausente de você, não significa que Ele não está ao seu lado. Muito pelo contrário, Ele está ao seu lado, mas Ele quer que você se introduza ou mergulhe-se em uma busca ainda mais profunda. Talvez você cultivava aquela ideia, né? Deixa eu abrir a Bíblia aqui em algum versículo e de repente, Deus pode fazer isso? Deus pode. Quantas vezes eu já não fiz isso? Você também fez, que Deus viu lá no quarto. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. A gente abre a Bíblia assim, aqui, nesse versículo. E eu já ouvi Deus falando comigo assim. Daí, Deus faz do jeito que Ele quer. Mas existem momentos que Deus não vai fazer isso, sabe para quê? Para que agora você comece a esmiuçar a palavra de Deus, a mergulhar mais, ainda que eu não ouça a voz de Deus, eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de buscar Deus, eu não vou me silenciar, enquanto eu não for tocado por Deus. Será que tem alguém para levantar a mão e dizer isso para Deus? Deus, por mais que eu não estou ouvindo sua voz agora, eu não vou parar de te clamar. Satanás pode até pensar que eu estou desanimado, mas eu sei que hoje o Senhor está renovando as minhas forças. São processos que Deus nos faz viver para que nós possamos crescer. Processos que Deus nos faz viver. E processos, irmãos, são necessários para que esse crescimento venha. E Deus sabe perfeitamente, como um bom pai, como um perfeito pai, usar esses processos. Deus sabe, talvez a gente indague o porquê que está acontecendo, mas a gente precisa entender, irmãos, e esse quarto ponto que a gente está falando já para me encerrar, acerca das guerras, que eles foram poupados, né, que agora eles teriam que enfrentar as guerras. Deus às vezes se silencia e a gente acha, Deus não está me respondendo na oração. Escute aqui, talvez você já ouviu essa frase em algum lugar. Até o silêncio de Deus é uma resposta. Então eu preciso que nessa noite, você que está com muita preguiça, ou talvez desânimo de orar, por favor,
Você vai sair com seu coração mudado aqui, em nome de Jesus, Pai, eu creio. Em nome de Jesus. Todas as orações suas são respondidas, irmãos. Eu já citei aqui uma outra feita, Apocalipse capítulo 4. João vê a visão do trono. E na frente do trono, dependendo da versão, vai dizer, embaixo do trono, um cálice, uma taça. E dentro dessa taça, pastor Joedson, as orações dos santos. Nenhuma oração passa desapercebida aos olhos de Deus. Mas Deus quer que você ore um pouco mais, sabe para quê? Para que você possa ter uma direção diferente. Aquela direção que antes vinha pela nuvem de fogo e pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Agora Deus quer dar uma direção mais íntima para você. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, em Provérbios 14, 12. Presta atenção, já estou concluindo aqui. Não vai dar tempo para falar tudo que eu falei, mas vamos concluir essa parte. Provérbios 14, 12, a palavra do Senhor diz, há um caminho, tem uma versão que vai dizer, há caminhos, né, no plural. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sabe o que é a morte, irmão? A ausência de Deus. O inferno nada mais é do que a ausência de Deus e o tormento de Satanás. Pessoas hoje têm morrido, pessoas têm sido mortas, porque já não têm buscado mais a direção. E nós achamos que não, o caminho para fazer é esse aqui. Quer dizer, eu vou dar uma ajudinha para Deus, né? Vou pular 2 degraus aqui nesse processo para mim chegar mais rápido na promessa. Não, irmão, não tenha pressa. O seu Pai, de forma intencional, está trazendo algumas ocasiões para você, para que o seu crescimento seja genuíno, seja um crescimento verdadeiro, um crescimento pleno da parte de Deus. Eu vou terminar com essa palavra. E se possível, relembra essa pessoa e fala comigo aí. Diga assim, o processo... Fala com autoridade, diga, o processo leva à promessa. Aleluia, 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 porque talvez essa noite você entrou como eu aqui, irmão. Meu Deus, que processo longo, difícil. Deus te trouxe essa noite não somente para reanimar seu coração e você entender o que Ele está fazendo na sua vida, mas para fortalecer o seu espírito. E eu sou o seu pastor aqui. E com a autoridade que Deus constituiu sobre a minha vida, eu estendo as minhas mãos sobre você para profetizar que Deus está te fortalecendo aqui essa noite. Aleluia. Não somente um fortalecimento físico, mas um fortalecimento no mais profundo da sua alma. Talvez na parte emocional sua, que tem andado muito degradada. Deus essa noite restaura o íntimo do seu ser, para te fazer entender que o seu processo está te encaminhando à promessa que Ele tem na sua vida. Aleluia! Será que tem alguém para dizer, Deus, eu confio, eu espero e eu compreendo que o Senhor está me levando à sua promessa? Fica de pé em nome de Jesus. Os processos de Deus, o silêncio de Deus, o que Deus nos permite vivermos é para nos fazer crescer. Fazer crescer. Sabe, irmãos, talvez tenha algumas contrariedades, né, que a gente passa com pessoas. Relacionamentos são assim, né? Nenhum relacionamento é perfeito, a gente sempre vai passar por contrariedade. Aí às vezes Deus deixa aquela pedrinha no nosso sapato, aquela contrariação. Meu Deus, mas que tanto de chateação que eu estou passando com essa pessoa. O apóstolo Paulo está escrevendo uma das suas cartas, a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 11, que é o texto que a gente vai ler agora, inclusive, né? Mas no versículo 19, ele vai dizer o seguinte: importa que entre vós haja facções. Tem algumas versões, e na verdade, voltando ao grego, a palavra ela dá a ideia de guerra. Então me permita fazer esse parafrasear. Importa que entre vós haja guerras, para que os aprovados se manifestem. O que significa isso, pastor Brenner? As contrariedades que nós passamos, as guerras interpessoais que nós passamos com uma pessoa ou com outra, no trabalho, na família, na igreja, em qualquer lugar, porque onde tem gente tem guerra. Onde tem gente tem guerra, mas sempre foi assim e sempre vai ser assim. É a limitação do ser humano. É para mostrar a verdade do nosso coração. As guerras que acontecem na nossa vida é para trazer à tona aquilo que tem no nosso coração. É isso que o apóstolo Paulo escreve: importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. Sabe por quê, irmãos? Porque as guerras revelam exatamente como o nosso coração está, não somente diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. E Deus sabe como o seu coração está. É por isso que às vezes a gente indaga, por que eu estou passando por isso? A gente acha, irmão, que a gente já está perfeito. Tem gente que acha, né?
Não, eu já estou perfeito, eu já fui muito lapidado. Não, Deus te conhece. A palavra do Senhor vai dizer que antes, isso falando para um dos profetas, que agora me foge a memória, Isaías, né? Ou Jeremias. Antes que te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Deus conhece o mais profundo da sua alma. Então Deus sabe exatamente, irmão. Eu preciso repetir isso para você. Deus sabe exatamente o que você precisa para crescer. Deus sabe que você ainda não está totalmente lapidado. Deus sabe que você precisa ser lapidado um pouco mais. Mas sabe qual é a nossa esperança? E é essa a verdade que eu quero terminar aqui essa noite. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor nos traz uma promessa que é bom você ler ela, ou pelo menos se lembrar dela todos os dias, principalmente quando os processos estiverem difíceis. Passa para a segunda parte do versículo. Lê para mim esse versículo, irmãos. 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia. Quando o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, vem para dar a revelação que ela teria um filho e se chamaria Jesus, ele vai falar para Maria: Maria, o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco, Deus que está com você de dia, mas também te guardando à noite, Deus que não deixa você tropeçar em pedra alguma, porque Ele guarda a sua vida, Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a sua saída. Mas suporte ao processo, porque a promessa está logo aí. Suporte o processo, porque a promessa está logo aí. Que Deus nos ajude nessa verdade, para que possamos entender que o crescimento tem um processo da parte de Deus. Quero convidar nesse momento os nossos auxiliares, diáconos, diaconisas,